da mensagem que eu transmiti aqui sobre os sinais dos tempos e a volta do Senhor Jesus. Eu sei que a mensagem trouxe impacto na vida de muitas pessoas, principalmente porque foi uma mensagem que Deus tinha praticamente me ordenado a pregar. E aquela mensagem foi um grande alerta para nós a respeito da volta muito breve do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. E na mensagem eu enfatizei muito a questão da nossa preparação para a volta de Jesus Cristo. Porque vejam bem, gente, nós sabemos que o ser humano nasce, mas está ordenado a morrer. Quer dizer, todo ser humano morre. O espírito vai para Deus e o nosso corpo vai para a terra. No grande dia da ressurreição, o espírito e a alma descem e se juntam a um corpo novo. O corpo ressuscitado, que não fica doente, que não tem dor, que não morre. É toda uma coisa que nossa cabeça nem consegue pensar direito. Mas nós precisamos nos preparar para duas coisas, na verdade. Primeiro, a gente tem que preparar para morrer. Nós temos que estar prontos no dia em que nós fomos chamados. Porque, como dizia um pastor amigo meu, ninguém fica para semente. Todo mundo hoje é jovem, se não morre jovem, vai ficando velho, vai morrer velho. Mas a morte é indesejável, ninguém gosta da morte, ela é intrusa, ela não fazia parte do plano original de Deus para nós. Se o homem não pecasse, ninguém teria morrido, estava todo mundo vivo. Deus deu um corpo que poderia ficar eternamente, mas houve o pecado degenerou o ser humano e hoje todos morrem. Porém, nós devemos nos preparar para a volta do Senhor. Tanto um como o outro pode ser inesperado. A gente pode morrer repentinamente. Esses moços que estavam na escola e esperavam que dentro da escola ia entrar alguém armado e matá-los assim. Então a morte vem de surpresa. A volta do Senhor nem se fala. Quando menos se espera, ele aparece e a gente sobe com ele. Então, nesta manhã, eu quero reforçar esta questão da preparação nossa como crentes em Cristo Jesus para os fatos que são inevitáveis, a morte ou a volta de Cristo. Entenderam bem? Porque não tem jeito, nós vamos passar por um desses dois. Possivelmente muitos de vocês não vão nem experimentar a morte, não vão precisar morrer, porque Jesus vai levar vocês antes de morrer. Então tem a bênção de não morrer. Para aqueles que morreram, eles não tiveram essa bênção de não morrer, mas vão ter a bênção de ressuscitar. Então cada um tem uma coisa boa, não é? Os que forem transformados não vão saber o que é ressurreição. E os ressuscitados não vão saber o que é não morrer. Para tudo Deus tem algo maravilhoso. Então eu separei 2 textos da Bíblia que eu quero comentar rapidinho com vocês a respeito da preparação, de como as coisas acontecem, como elas são repentinas, como nós estamos num mundo de incertezas. Ainda mais agora, neste país que nós vivemos. Gente, este país aqui é tremendo, esse país aqui é poderoso, mas a gente pode quase que garantir que é o país mais odiado do mundo. Se não for Israel, é aqui. Os países odiados. Então aqui hoje, para tudo quanto é espetáculo que tem ajuntamento, tem que ter uma segurança tremenda. Parece que a gente hoje anda assim, olhando para tudo quanto é lado, para ver o que pode acontecer. Mas essa é a realidade da vida. Às vezes tem acidentes naturais, é um terremoto, é um furacão, é um ônibus que cai na ribanceira, é um avião que cai. Nós não estamos imunes a morrer desta forma assim, repentina e trágica, gente. O importante é que nós estejamos preparados, que nós estejamos preparados integralmente
para qualquer coisa que possa acontecer para nós. Vocês dizem amém? Ok. Então eu vou falar aqui primeiro de um rei. Poxa vida, rei é rei, gente. A palavra de rei tem força total. Não precisa passar pelo parlamento, não precisa aprovação do Senado, de deputados, porque o rei ele é o que manda. E um certo rei, diz a Bíblia, que ele fez um banquete para 1000 pessoas. Esse era poderoso, né? Ele colocou o pessoal numa sala que foi escavada, encontrada nos anos 60. E essa sala media 19 metros por, parece que 35 ou 55 metros. Era muito grande. E ali ele fez um banquete, convidou 1000 pessoas. E neste banquete, pagão, de gente sem Deus, tinha muita bebida. E o rei mandou para dentro muito vinho. E quando ele já estava com a cara cheia, ele tomou uma decisão. Ele pediu para trazer para o banquete todas as taças, todos os copos, todos os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus de Jerusalém. Quando essa nação invadiu Jerusalém, eles trouxeram todas as coisas do templo, coisas consagradas a Deus. E levaram para lá. E ele mandou trazer tudo, ele falou, nós queremos beber vinho nestas taças, nestes copos. E trouxeram. E aí eles estavam, sabe, vocês já participaram de festa assim, onde tem muita bebida? Vamos ver, sem hipocrisia, vamos ver, mão levantada. Até eu levantei a minha. Porque quando a gente não tem Deus, esse é o estilo de vida que a gente leva. Não é verdade? A gente sem Deus é totalmente diferente. Então eles estavam bebendo nas taças de ouro, nos copos e nos utensílios do templo, que foram coisas consagradas para Deus. O que aquele rei estava querendo fazer era mostrar a grandeza dele e debochar do nome eterno de Deus, Jeová. Eles estavam bebendo, e enquanto eles bebiam, eles começaram a adorar as imagens de ouro, de prata, que existiam naquele lugar. Então, a mensagem que o rei estava passando era a seguinte: eu é que tenho poder. Quase que dizendo que Deus está igual a mim ou abaixo de mim. E este é o espírito de Satanás, que sempre desejou o lugar de Deus. Só que aconteceu um fenômeno. Enquanto eles estavam bebendo e fazendo a adoração àquelas imagens, apareceu uma mão de homem e começou a escrever na parede. E aqueles 1000 beberrões viram a mão escrevendo. O que era gritaria, o que era farra, o que era algazarra total, transformou-se em silêncio. Porque uma mão apareceu e começou a escrever. O que estava escrito ali ninguém entendia, ninguém entendeu. Estava escrito no idioma desconhecido para eles. E aí, finalmente, depois de muito conversar e tal, chamaram Daniel, aquele homem de Deus que tinha capacidade dada por Deus para interpretar sonhos e interpretar também o escrito no idioma desconhecido. Deus deu para ele a revelação. E quando ele foi finalmente falar com o rei, ele falou com muita coragem. Porque tudo o que eu acabei de falar aqui para vocês, ele falou para o rei. Ele disse, você não foi humilde, você não foi como seu pai, que no caso é avô, porque lá naquele tempo não existia a palavra avô, avó. Então ele falava pai do seu pai e assim por diante. Então, o avô dele, Nabucodonosor, quando foi repreendido, foi humilde, se ajoelhou, pediu perdão e Deus foi com ele. Mas este aqui não. Daniel falou, você não se humilhou, você se engrandeceu, você
ficou adorando essas imagens, e por isso agora veio esta palavra que eu vou traduzir para você. E aí veio a palavra de Deus. Este é o significado dessas palavras. Agora vejam bem o que foi transmitido para o rei. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foi uma notícia pesada. Porque estava dizendo para o rei o seguinte: seu reinado acabou. Segundo, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Aí, gente, é o julgamento pessoal do homem, do indivíduo. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Então é por isto que eu estou aqui nesta manhã falando com vocês, como pastor desta igreja, para dizer: se Deus colocasse cada um de nós na balança nesta manhã, qual seria o resultado da balança? O que estaria acontecendo? Se viesse o profeta de Deus e começasse a dizer para nós, como é que a gente estaria? Gente, é uma coisa que cada um de nós pode resolver e responder. Cada um. Considere seus caminhos, considere seus atos, considere sua vida com Deus, considere se você é uma pessoa honesta, considere se você é mentiroso ou mentirosa, considere tudo e vê como é que está. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para aquele grande momento. E aqui o rei foi julgado. No trono, acabaria o reinado dele. Segundo lugar, você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O reino da Babilônia caiu naquela mesma noite. O que foi falado na festa, naquele momento estavam invadindo a cidade pelos canais subterrâneos. E aí, quando o rei se deu conta, ele acabou sendo morto naquela mesma noite. O reino foi dividido e o reino babilônico acabou. O que Deus falou, aconteceu. O triste aí da história é o seguinte, que ele foi pesado e estava em falta. Isso é sério, gente. Nós todos, de alguma forma, Deus está olhando nossos passos. Deus está olhando o nosso caminhar. Deus está olhando nossas reações às coisas da vida. Deus sabe todas as coisas. Deus não se deixa enganar. Outro texto que eu preparei está no livro de Isaías. Aqui foi interessante. Tinha um rei chamado Ezequias. Esse rei era um rei que fez um bom reinado. E ele era um homem correto. Ele era um rei que seguia a palavra de Deus. Diferentemente daquele outro, ele era um rei que temia o Deus verdadeiro. E ele andou realmente nos caminhos do Senhor. Mas ele ficou doente. E ficou doente, uma doença de morte. Possivelmente ele estava com úlcera. E aquilo estava matando. Ele não tinha, vamos dizer, forma de se recuperar. E quando ele estava assim para morrer, o profeta Isaías foi fazer uma visita para ele. E o profeta Isaías foi visitar o rei e disse o seguinte: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai se recuperar. Uau! O profeta dá uma notícia dessa, hein? É a mesma coisa que eu chegar na casa de um de vocês, como pastor, chegar lá e falar uma palavra dessa. Você está ruim? Olha aqui, Deus falou, vai piorar. Vocês iam falar, pastor, volta para sua casa, por favor. Cai fora daqui. Por quê? Nós gostamos de ouvir notícias
boas. Na verdade, todo mundo é assim. A gente quer ouvir notícias boas. Mas o caso é o seguinte: verdade é verdade. Mentira não substitui a verdade. Por melhor que seja a mentira, ela não é a verdade. Então, o profeta chegou lá, mandado por Deus, com esta notícia para o rei: ponha a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Quando eu trabalhava na GM, eu tinha um colega lá que chamava Natanael. E ele era bem moço ainda, tinha uns 30 e poucos anos. E ele ficou com câncer. E ele ficou sabendo que tinha pouco tempo de vida. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. E ele era cristão também. E ele, muito meticuloso, e ele muito perfeccionista, ele preparou tudo para morrer. Deixou a casa dele em ordem, seguro de vida, deixou instruções para os filhos e para a esposa. Ele foi um marido e um pai que cuidou dos filhos e da esposa. Ele pôs a casa em ordem e morreu, não se recuperou, morreu. Então, nós precisamos sempre estar pensando em manter nossa casa em ordem, mas não no sentido da casa, a habitação nossa, mas esta casa, casa de Deus, habitação, templo de Deus. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Mas aqui aconteceu um fenômeno. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração. Quer dizer, quando o profeta falou, você vai morrer, o profeta deu a mensagem e saiu. Foi saindo do palácio. E o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a fazer uma oração. Olha a oração dele. Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade e com... Onde eu estou aqui? E com devoção sincera. Você pode fazer esse tipo de oração? Hã? Eu acho que nós podemos muitas vezes fazer. Acho que muitos de nós aqui podem fazer isso. Que nós temos servido a Deus no melhor da nossa capacidade. Nós temos servido a Deus no melhor da nossa sinceridade. Nós temos servido a Deus. Não se envergonhe de fazer esta oração. Por quê? Quando você faz uma oração onde você não quer se vangloriar, mas você quer, vamos dizer, lembrar Deus daquilo que você fez para Ele, isto é considerado quando a tua oração chega lá no céu. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você é de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, fale com o seu pai. E quando o filho fala com o pai, você sabe como é que eles falam? Eles falam abertamente, não é? Os filhos são os que mais declaram o que está lá no fundo da alma deles quando falam com seus pais. Lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Quer dizer, ele tá dando um testemunho da vida dele para Deus. Ele está contando para Deus o que ele fez para Deus. É interessante. Depois ele começou a chorar muito. Chorou demais. O choro, diz a Bíblia, que quebranta o coração de Deus. Um arrependimento sincero, Deus não resiste. E foi isso que o rei Ezequias fez. Certamente ele, como ser humano, era sincero no serviço a Deus, mas também tinha falhas, tinha erros, assim como nós temos. E nós erramos, gente, e nós precisamos, aqui como igreja, como família de Deus, nós precisamos ser pacientes, tolerantes com o erro dos outros, porque eles são tolerantes com os nossos erros também. Nós não podemos ser tudo a ferro, tudo 100%. Não dá, gente. As pessoas são diferentes. Nós não somos iguais. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma educação, cada um tem um nível de conhecimento. Então não dá para a gente querer que todo mundo seja igual, todo mundo do teu jeito, do jeito que você gosta. Então nós precisamos ser capazes de compreender, de aceitar, de abraçar a todos. Isso é viver a vida cristã.
Então, aqui está este rei, no momento em que ele também reconhece seus erros e começa a chorar diante de Deus, depois de fazer esta oração. Agora vejam, a oração dele teve um efeito SOS. Resposta rápida. O profeta falou para ele, você vai morrer e não vai se recuperar, e ia saindo do palácio. Quando Isaías estava lá no corredor do palácio para sair, ele ouve a voz de Deus, volta. Ele volta lá para falar com o rei novamente. Quando ele chega lá, Deus põe a palavra na boca do profeta, dizendo o seguinte, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. O milagre aí é... Gente, tem coisas que às vezes nós não entendemos, né? Quando fala em profecia, todo mundo fala, a profecia tem que se cumprir. Alto lá. A profecia, muitas vezes, não é um fato consumado, é um alerta. Toda profecia que Deus fala é um alerta. Se houver arrependimento, tem mudança. Se não houver arrependimento, a profecia bate firme. Aqui neste caso, houve uma profecia do profeta Isaías, homem de Deus, você vai morrer, você não vai se recuperar. Foi Deus que falou isso. Mas ele orou, ele falou com Deus, ele chorou, ele se arrependeu. Então Deus chamou o profeta e falou, vai lá, muda a palavra. Ele não vai morrer agora. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E além disso, vou livrar a cidade de Jerusalém do ataque desse povo da Assíria. O que isso ensina para nós, gente? Primeiro, que nós precisamos estar preparados para morrer também. Pôr a casa em ordem. Arrumar a nossa vida. Quem vive na prática do pecado, interrompa isto. Quem vive no engano, para com isto. Quem vive na imoralidade, joga fora isto. Porque, gente, nós temos um compromisso com Deus. E Deus está esperando de nós, homens e mulheres, que honrem, que glorifiquem, que alegrem o coração dele. E nós podemos fazer isto, nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos deixar como é que está para ver como é que fica. Nós precisamos mudar. Nós precisamos pôr nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos nos consagrar a Deus. E deixar Ele trabalhar em nós, fazer de nós pessoas cada vez melhores. Eu sempre digo, nós já somos bons, mas o bom pode ser melhor. Sempre pode melhorar, sempre há espaço para melhorar. Então, gente, precisamos pôr a casa nossa vida em ordem. E Deus está considerando tudo isso. Com certeza, nosso desejo é o de servir melhor ao nosso Deus. E essas palavras aqui, que a gente leu lá em Daniel e aqui em Isaías, dão esperança para nós. De um lado, não houve arrependimento, houve julgamento. Mas deste lado aqui do Ezequias, ele chorou, falou com Deus, se humilhou, orou, falou abertamente. E o que Deus fez? Mudou. Deu mais 15 anos de vida para ele. É a primeira e única vez na Bíblia que Deus determina quanto tempo alguém vai viver. 15 anos. Deus abençoou o rei Ezequias, em consideração ao que ele tinha sido um homem fiel, um homem dedicado e zeloso pelas coisas de Deus. Agora, falando com vocês, eu conheço a igreja. A maior parte das pessoas eu conheço bem. E posso dizer, nós somos uma igreja boa, de gente boa, que teme a Deus, que tem um bom caráter, que tem fé, que segue o caminho de Deus. Mas às vezes tem coisas escondidas, às vezes tem coisas que a gente não conhece, às vezes tem coisa que ainda não foi revelada. Então todos nós precisamos estar procurando ver e analisando cada um a si mesmo. Nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém.
Mas cada um olha para si mesmo e procura ver. Foi pesado na balança? Foi achado em falta? Dá tempo de chorar, de arrepender e de mudar de vida. Faz que nem Ezequias. Chora, fala com Deus, confessa, e Deus vai estender as mãos e vai abençoar. O mal que está para acontecer vai ser interrompido. A misericórdia de Deus é grande e Ele ama a todos nós. Deus não tem prazer em castigar, punir ninguém. O prazer de Deus é ver as pessoas se voltando para Ele e buscando o amor dEle. Deus é amor. Deus é justo, compassivo e misericordioso. Igreja, nós aqui podemos também, muitos aqui podem também fazer esta oração. Senhor, eu tenho te servido. Senhor, eu tenho procurado fazer o meu melhor. E naquilo que você, fazendo o melhor, ainda errou, deixa na mão de Deus, deixa Deus cuidar. Nós vamos ter coisas cada vez melhores no nosso culto e na nossa vida diária com Deus. Se você recebeu essa palavra, levante as mãos, bate palma para Deus e agradece ao Senhor, porque Ele